Boa noite, meus amigos. Mais uma vez estou aqui para trazer algumas considerações acerca do caso da CPI do Cachoeira. E principalmente a relação desse episódio com a grande mídia nacional. Não é de hoje que nós sabemos de todas as tramóias, de todos os casos de corrupção em que estiveram envolvida a mídia nacional. Sabemos que a mídia nacional, encabeçada pela Rede Globo e outros jornais de grande circulação, foram os responsáveis pela queda de Jango e a criação da nova era da ditadura no Brasil. Foram eles que de fato promoveram e proporcionaram a chegada dos militares no poder. Não bastasse isso, ao fim do regime militar, nós sabemos o grande episódio, a grande participação da mídia, um dos mais funestos e aterradores atos contra a história do Brasil, que foi a tentativa, a articulação midiática para inocular, para extirpar, para reduzir o movimento das diretas já, movimento legítimo, oriundo das classes e dos movimentos sociais, que tinham como objetivo a redemocratização do país, com eleições diretas para presidente e outros cargos políticos no país. Principalmente a Rede Globo, ela omitiu, escondeu, diminuiu toda a mobilização popular em prol das diretas já. Tanto é verdade que o movimento foi não só suprimido, mas ele foi substituído por uma grande negociação entre os políticos do PMDB com os políticos da Arena, que representavam o regime militar. E aí tivemos o grande acordão encabeçado por Tancredo Neves, que impediu que pela primeira vez na história do Brasil houvesse de fato um movimento genuíno que alterasse a base, a estrutura social e a estrutura política do Brasil. É por isso que até hoje a Constituição Federal, há mais de 20 anos, que foi instituída em 1988, não dá resultados efetivos no que se refere à realidade do país, à realidade social e o texto da nossa Constituição. Por quê? Porque foi fruto de um grande acordo, onde mudaram-se alguns atores, mas a estrutura política, a estrutura político-administrativa brasileira permaneceu a mesma. Temos até hoje, por exemplo, como presidente do Senado, isso é apenas simbólico, temos o nosso presidente José Sarney, que é filho da ditadura, veio da Arena, ingressou no PMDB e, com a morte de Tancredo, o substituiu na presidência da República e ainda hoje representa os militares, todo mundo sabe disso, e as grandes e velhas oligarquias nacionais. Mais uma vez nós experimentamos a mídia, o poder nocivo da mídia nacional, quando, por exemplo, fez a cobertura, ou melhor, fez a manipulação
com relação aos grandes debates políticos nacionais para os candidatos à presidência da República. E só aqui eu ressalto apenas uma das eleições, que foi exatamente a eleição onde figuravam como opositores Fernando Collor de Mello, o mocinho criado pela mídia nacional, e o ex-presidente Lula em 1989, quando concorreu à presidência da República. Collor, lastreado pela mídia, com todo o seu marketing feito através da grande mídia, dos grandes grupos de comunicação no Brasil, e Lula, um reles operário, vindo do movimento sindical, apoiado e lastreado pelos movimentos sociais, né, incluindo sindicatos, organizações, né, sociais, movimento negro, movimento estudantil e outras entidades que representam de forma mais genuína o extrato da nação brasileira. Infelizmente, ou melhor, felizmente, a mídia ela não teve tanto êxito como esperava por tanto tempo. Elegendo Collor, ela teve o seu, logo em seguida, a sua, como digamos, o efeito mais danoso de seu próprio ato, onde o feitiço virou contra a feiticeira, quando Collor de Mello, de certa forma, se recusa a dar a contrapartida a esses grupos que o elegeram. E aí, sem apoio político, num pequeno partido, que era o PRN, Collor de Mello acaba sofrendo impeachment por falta de apoio político e principalmente pela insatisfação da mídia, do mesmo grupo que o elegeu e que agora, então, o deixa a ver navios e, de certa forma, promove, né, através do escândalo PC Farias, entre outros, o impeachment do presidente Collor. Mas logo em seguida, nós temos outros episódios relevantes que envolvem essa mídia funesta, como por exemplo na era FHC. Também a imagem do ministro da Economia, que recebeu a paternidade do Plano Real, quando na verdade o Plano Real foi concebido no governo Itamar, ainda no governo Itamar, mas como marketing político, a FHC herdou o Plano Real. E durante o seu governo e sua implantação, após sua implantação, durante o governo FHC, nós vimos os grandes entraves do Plano Real, em que qualquer economista, ou até mesmo qualquer leigo que tenha noções de economia, sabe que o plano não se sustentaria com a ausência das reformas imprescindíveis que deveriam ter sido feitas no governo FHC e não foram feitas. Aí nós tivemos mais um conchavo da mídia com o governo FHC, quando a mídia ocultou a situação no Brasil, inclusive aquilo que já era previsível no final do primeiro mandato de FHC, que era a desvalorização do real em face à moeda americana, ao dólar, que até então havia sustentado o plano real, essa paridade real-dólar, que foi, na verdade, a base para a criação do Plano Real. Então, o Plano Real se estendeu, a inflação se rompeu e começou a sua nova escalada,
chegando a 12% ao ano. O câmbio também não mais conseguia se manter nos parâmetros anteriores. E tudo convergia para o malogro do Plano Real. Tanto é que, antes da eleição de FHC, os privilegiados, aqueles que tinham informações privilegiadas, como por exemplo ficou claro naquele chamado escândalo de recupero, de Rubens Recupero, o escândalo das parabólicas, onde o ministro de FHC, Rubens Recupero, inadvertidamente transmitiu informações acerca, né, do conchavo da mídia com o Plano Real, com o governo FHC, respeitante ao Plano Real. E muitos que detinham informações privilegiadas aproveitaram essa oportunidade para se dar bem. Aí nós vimos outros atores da área econômica que se utilizaram dessas informações privilegiadas para obterem êxito, obterem sucesso financeiro. E o câmbio se segurou o câmbio até a eleição de FHC. FHC eleito, toda a mídia calada, mesmo sabendo, né, de que o câmbio seria desvalorizado, que o real não mais seria o mesmo. O Plano Real corria risco, grandes riscos e forte tendência de não perdurar. A mídia se calou, a mídia ocultou, e logo após a eleição de FHC, a reeleição de FHC, inclusive, né, através daquela famigerada emenda constitucional comprada, né, cuja votação foi comprada, e foi noticiado isso em notas de rodapé, ou melhor, todas as matérias, todas as informações, todos os escândalos, todos os episódios que envolveram ou envolvem o governo do PSDB. A mídia, ela transmite, quando transmite, em notas de rodapé, por um dia, para que na semana seguinte ninguém mais se lembre do episódio. Infelizmente, isso é fato constatado. Mais uma vez, a mídia oculta do Brasil esse episódio. E após a eleição de FHC, o primeiro fato que acontece é a desvalorização do real. O estouro na taxa de câmbio, onde o real chegou a quase 4 dólares. E, com isso, a indústria nacional, que já estava mal das pernas, foi à bancarrota. Todo mundo se lembra da quebra da indústria nacional, do grande desemprego gerado no Brasil nessa ocasião, chegando a 14% em média. Tantas famílias saíram do país para procurar melhores condições de vida e emprego em outros países. E com isso também houve a majoração da carga tributária brasileira. Quem não se lembra disso, foi aí exatamente que houve a grande escalada da carga tributária brasileira, diferente do que alguns tucanos alegam hoje, que foi graças ao Lula que a carga tributária brasileira aumentou, quando eles sabem e usam isso apenas como engodo para enganar aqueles que não têm nenhuma informação, de que a FHC recebeu o país com a carga tributária correspondente a 25% do PIB nacional, e quando saiu, a carga tributária era 34% do PIB nacional. Hoje está em torno de 37%.
E houve um grande esforço, tanto do governo Lula como agora da presidente Dilma, para reduzir a carga tributária brasileira. Não só a carga tributária, como também os juros dos bancos, que é de fato um fato absurdo a prática dos juros pelas instituições financeiras brasileiras.